Vamos lá, vamos começar por esse teste aí no final de semana ou pela reunião que pode acontecer ou não pode? Ou soma as duas para contar para a gente, professora? É verdade, Fabiola. Essa tem sido a guerra cujo início não foi anunciado, mas que já nunca terminou, né? Quer dizer, porque nós estamos diante de um impasse aí há meses do iminente conflito que todo mundo acompanha, sendo que, como o Ol tem destacado muito bem hoje nas suas colunas, é de uma região que há 10 anos já passa por ocupação ali na Ucrânia, com os grupos separatistas, então é uma região muito sensível. Nós tivemos, né, no final de semana, mais uma leva dessas ambiguidades, como você bem destacou. Então, de um lado, nós acompanhamos os esforços diplomáticos que seguem intensos, com a mediação do presidente francês Emmanuel Macron, principalmente, tentando sugerir um novo encontro entre as diplomacias dos Estados Unidos e da Rússia, também um encontro de cúpula entre os dois presidentes, protagonizando, de certa maneira, um papel de colaboração entre as várias frentes, né, tentando se destacar, lembrando que faz isso porque há eleições na França, ele tem também intenções domésticas com esse movimento, mas, do outro lado, para antagonizar todo esse empenho diplomático, houve, como você bem destacou, Fabiola, os testes, né, que nós acompanhamos dos mísseis ultrassônicos e também nós tivemos supersônicos e também nós acompanhamos a continuidade dos exercícios militares entre Rússia e Belarus, que eram para ter sido encerrados nos últimos dias, já tinham começado em dezembro do ano passado, mas que foram atualizados, enfim, postergados. Além disso, as imagens de satélite mostraram um aumento de tropas, né, de forças militares na fronteira, uma distância muito curta, coisa de menos de 15 quilômetros. Houve também evacuação massiva aí de cidades, então várias populações deixando suas casas, alguns governos pedindo que as populações deixassem algumas cidades. Nós acompanhamos o anúncio de que certas companhias aéreas hoje deixaram de realizar a rota que inclui Kiev, que é a capital da Ucrânia. Então, mais uma vez, um fim de semana de ambiguidades. Eu tenho dito que, particularmente, não estou muito otimista com essa rodada de negociações. Me parece que esse vai e vem tem favorecido a narrativa do governo Putin e que ele, inclusive, joga com esse movimento para tentar vulnerabilizar, descredibilizar o Ocidente, tanto o presidente Biden, que fica sempre um pouco assim como o cavaleiro do apocalipse do anúncio que não se concretiza, quanto os europeus, que sempre tentam vender a ideia de que estão agindo em nome da diplomacia, ainda que em alguns momentos isso pareça não ter muito êxito. Então, me parece que esse jogo é um jogo que favorece a Rússia, por isso ela tem alimentado esse jogo, mas que concretamente os ataques podem acontecer. E aí, Fabiola, vale destacar uma problematização mesmo que a gente tem feito sobre o que vem a significar invasão, porque o Macron deixou claro que esse encontro poderia acontecer desde que a Rússia não invadisse a Ucrânia. Mas o que significaria exatamente uma invasão? Porque, como eu disse, já há pelo menos uma década nós temos regiões ocupadas, movimentos separatistas pró-Rússia com apoio russo, nós acompanhamos nessa madrugada uma série de supostos ataques, enfim. Então, invasão não é só você mobilizar o exército na fronteira de um país para o outro. Existem várias formas de se promover a guerra e me parece que pelo menos algumas delas já estão em curso, Fabiola. Aliás, coloca aqui no telão para mim, interessante, a professora estava explicando sobre esse conflito que já existe. Tem uma reportagem muito interessante aqui no UOL, do enviado para essa região, Ian Boechat. Ele está trazendo aqui os relatos justamente disso, né, professora? Sobre esse conflito que existe em pontos da Ucrânia já há muito tempo, inclusive com mortes, né, e com muitos prejuízos econômicos e inclusive de vida, né, professora? Então, acho que é bem isso aqui, que a gente estava falando, né, professora? Exatamente, Fabiola. E aí resta a gente discutir quais são os interesses da Rússia, né, particularmente em relação a tudo isso. É óbvio que o interesse maior, o interesse inclusive declarado, é aquele que gira em torno da expansão da OTAN rumo ao leste europeu e, sobretudo, no caso, à Ucrânia. A gente sabe que os russos não querem que isso aconteça e os ocidentais, europeus e americanos não têm intenção de deixar
essa estratégia de lado. Mas eu diria que, para além disso que tem sido dito, nós temos que observar um segundo plano que tem a ver com os movimentos que interessam ao Kremlin, ao Putin, a Moscou, que é enfraquecimento também dos grupos pró-Ocidente na Ucrânia. Então, na medida em que nós temos essa ameaça iminente de guerra, conflitos permanentes na região, a economia ucraniana sofre muito. Nós temos aí acompanhado, né, a evasão de investidores da região da Ucrânia, o medo das pessoas em fazer negócios com a Ucrânia, enfim, considerando a possibilidade de uma guerra a qualquer momento. Isso vulnerabiliza demais a Ucrânia como país. Isso expõe, sim, as lideranças ucranianas, que são, nesse momento, como eu disse, pró-Ocidente. Então, ainda que o Putin e a Rússia não consigam o que eles almejam, que é conter essa expansão para a OTAN, eles podem conseguir, pelo menos nesse momento, um recuo temporário. Então, quer dizer, pode ser que essa pauta tenha que ser deixada para depois, para arrefecer a situação agora, e mais do que isso, pode ser que, como efeito colateral, eles consigam enfraquecer, vulnerabilizar um grupo que está no poder, que não os favorece, e quem sabe com isso criar condições para a ascensão de outras lideranças, inclusive mais favoráveis à visão de Moscou, Fabiola.